Hello Brasil! Estamos aqui para mais um vídeo no seu Instagram, no seu YouTube, no seu canal. Para quem não me conhece, Railene Silva. Para quem me conhece, Railene Silva. Eu que hoje tentando dar um jeito nesse cabelo, eu tô evitando de passar a chapa quente no cabelo, mas você vai falar sobre cabelo? Vou, gente. Toda vez que inicia o canal aqui no vídeo, você já me conhece, você já sabe quem eu sou, você. E eu tô evitando de passar chapinha, só tô secando mesmo com o secador, pra não ficar molhado, claro, né? E aí ele fica assim, fica mais volumoso, eu fico tentando ajeitar, porque aqui tá menor, tá menor, e aí quando passa a chapinha demais, ele fica menos cabelo ainda, e enfim, aquelas coisas, aqueles dilemas da vida, né? Escreve aqui embaixo, seu cabelo também fica assim, você fica procurando uma tática, uma forma de colocar ele no lugar sem agredir, né? O bichinho sem ficar passando chapa, ficar secando, amassando, apertando. Então, vamos lá, vamos para o que interessa, que é o nosso vídeo de hoje. Porque com certeza você clicou aqui para assistir o vídeo por conta, né, da legenda aqui do vídeo, né? A legenda do vídeo é... A reflexão de hoje vamos lá. É sobre... se a vida te der limões, né, ou vários limões, se a vida te der limões, faça uma limonada, né? E isso veio de uma reflexão que eu tive ontem, de uns acontecimentos que aconteceu comigo, é ótimo, acontecimentos que aconteceu na mesma frase, é maravilhoso. Então vamos lá. E aí, o que aconteceu? Ontem eu passei por uma situação de uma pessoa super... um tanto desagradável, eu não gosto de ter que ficar falando esse tipo de coisa aqui, não, porque o vídeo não é sobre isso, o meu canal não se resume a isso, os meus conteúdos, os meus canais, minhas redes sociais não se resumem a esse tipo de coisa. Mas o que eu quero falar pra vocês não é sobre a pessoa em si, sobre o assunto que aconteceu, mas sim sobre a reflexão, como que eu posso dizer? As palavras vai fugindo. Quando você tá ao vivo, a palavra foge da sua cabeça que você tem que falar. Mas sim a lição de vida que eu peguei pra minha vida, sabe? Quando isso aconteceu. Na mesma hora. Eu já tava um pouco... Sabe aquele negócio que você fala, você tem sexto sentido? Tem. A maioria das pessoas tem. Só que alguns têm mais aguçados, outros não. E outros têm sexto sentido tá falando com ele, a pessoa não escuta, né? Então o que acontece? Uma certa pessoa começou a me seguir há pouco tempo e ela sempre ali nas minhas postagens, sempre tentando me alfinetar, entre aspas, né, com uma pessoa que se denomina profissional da mesma área que eu, enfim, e aí ela tentando ali tirar proveito de uma coisa, de outra, de um grupo, de um contato, enfim, de N situações, e eu observando a pessoa, vamos ver até onde vai. E aí ontem eu tive uma conversa com ela no privado pelo WhatsApp, e essa pessoa foi descendo lá dele abaixo, né? E eu fui observando. Eu primeiro pensei assim, gente, se fosse antes, quando eu era mais, eu sou menos, não sou nada, mas se fosse antes, quando eu era bem desequilibrada, quando eu não tinha muito controle emocional, eu teria falado um monte de coisa aqui. Eu teria falado algumas coisas que eu poderia me arrepender depois. Mas enfim, eu fui observando as atitudes da pessoa, né? E aí vinha aquela questão do controle emocional. Aí eu pensei, antes de responder, eu tô nervosa, eu tô brava, isso tem me feito algum mal, isso tem me trazido algum tipo de sentimento que vai fazer que eu tenha alguma reação, principalmente reação de fúria, de ira, né? De fazer alguma coisa. Aí eu pensei, não, pelo contrário. Eu tô gostando de ver ali as atitudes dela porque eu consigo observar as atitudes dela e observar a mim mesma, as minhas reações, o quanto que eu mudei. E eu comecei a fazer como se fosse uma experiência, sabe? Daquilo ali. Eu comecei a observar a forma que ela falava, a forma que ela, da escrita dela, e comecei a perceber, fazer uma análise mesmo. Uma análise comportamental daquela pessoa, e através da linguística dela, né, eu comecei a usar técnicas de PNL para observar a linguística dela, e a todo tempo ou ela escrevia ou ela mandava áudio, e eu sempre mandando áudio, porque através do áudio dá para ver pelo timbre de voz da pessoa, pelo espaçamento ali de uma frase ou outra, do tom de voz da pessoa, dá para entender a forma de comunicação dela, a forma de reação dela, e dá para entender o quanto ela está envolvida naquela emoção que a fez responder, que a fez ter a atitude que ela teve. E eu comecei a observar isso e comecei a analisar ela. E aí eu sempre respondendo através de áudios, jogando ali gatilhos, jogando ali algumas falas, algumas coisas que fizessem ela me responder com relação à experiência que eu estava fazendo com ela. E ela achando que eu estava dando ibope para ela que era por algum outro motivo especial. Não, apesar de todos os seres humanos, todas as pessoas do mundo inteiro, do universo inteiro, serem especial, né? Todos nós somos especiais. Não era só por esse motivo que eu tava dando ibope ali pra ela, não. Eu tava aproveitando aquele ali pra fazer uma experiência, uma reflexão sobre mim mesma, do quanto eu mudei, que se fosse um ano e meio atrás, eu teria reagido totalmente diferente, né? E
E também observando como ela estava desequilibrada, coitada. E aí eu comecei a observar aquilo e comecei a pensar, meu Deus, eu era desse jeito, meu pai. Eu era desse jeito, Senhor, não apareceu ninguém. Ela me deu uns cutucão, apareceu assim. Mas eu comecei a observar aquilo ali, comecei a pensar, Jesus, o que que acontece com o ser humano dessa forma? O que que é a falta de inteligência emocional causa na pessoa, né? O que que é a falta de amor próprio? O que que é a falta ali de discernimento de si, das coisas que ela tem que fazer? Mas eu não tô aqui falando para a pessoa em si. Eu estou aqui falando e levando em consideração como eu era no passado, como eu me comportava. E eu me comportava assim, e eu vi Railene de 1 ano e meio, de 2 anos atrás, naquela pessoa, sabe? E assim, eu fiquei bem, ao mesmo tempo chocada e ao mesmo tempo tirando ali aprendizado, tirando o máximo de reflexão daquilo ali. E eu comecei a refletir, eu comecei a pensar o seguinte, a primeira coisa que eu pensei se a vida te der limão, né, faça uma limonada. E qual foi a limonada que eu fiz disso aí? A reflexão, a experiência. Eu comecei a usar técnicas, tanto de PNL como de análise comportamental, para poder definir ali o perfil dela e saber interagir com ela naquele momento. Então ela serviu ali como um estudo de caso, breve, mas um estudo de caso ali para mim. Foi essa a limonada que eu fiz, além da reflexão que eu vou levar para o resto da minha vida e para sempre. Que é, quando pessoas que não têm inteligência, quando uma pessoa que não tem inteligência emocional nenhuma te aborda ou chega num tipo de situação de discutir, de brigar com você, se você não tem inteligência emocional, você vai descer assim como ela. Se você tem inteligência emocional, você vai guiar, você vai ser como se fosse a pessoa que controla ali aquela situação, entendeu? Então quem tem inteligência emocional, uma coisa que eu aprendi que eu vou levar pra sempre, pra minha vida. Quem tem inteligência emocional, eu já sabia disso, só que não com essas palavras que eu tô falando pra vocês. Quem tem inteligência emocional controla qualquer situação que vem até você. Por exemplo, vem alguém irado pra cima de você, você tem inteligência emocional, você fala, opa, peraí, não vou fazer da mesma forma, percebi que a pessoa não tá bem ali, né, não tem estrutura psicológica, né, emocional pra tal, eu vou tentar ver como que eu posso ajudar, né? E aí você vai tentar ajudar aquela pessoa ou guiar ali o diálogo, né, a situação, para poder evitar danos, não só danos de evitar agressão verbal, agressão psicológica, enfim, da pessoa ficar pior do que ela já está, porque quando a pessoa começa a usar de ataque verbal, ataque psicológico contra o outro, isso significa que aquela pessoa, ela tá precisando muito de ajuda, sabe? E quem tem inteligência emocional consegue entender e consegue observar isso. Ou que às vezes tem inteligência emocional, mas tem que ter sensibilidade também para conseguir enxergar isso. E eu achei muito bacana. Gente, eu tô olhando aqui, meu olho. Eu tava com saudade de vir aqui fazer os vídeos, assim, um vídeo mais espontâneo, sabe? Eu tô gravando os vídeos do curso. Não que os vídeos do curso não sejam espontâneos, mas ele tem ali uma metodologia diferente, né? Dos vídeos que eu trago aqui pra vocês, que é um vídeo mais descontraído, é um vídeo onde eu fico mais tranquila, de forma informal, né? Passando a reflexão ali do dia a dia. Enfim, tava com saudade de vir aqui fazer o vídeo pra vocês, mas a reflexão já foi passada e é essa. Se a vida te der limão, te der 1 ou 2 ou vários, né? Te der 1 limão ou limões, faça uma limonada. E o principal, leva pra vida. Leva pra vida. E se você não tem inteligência emocional, procura ter. Porque quem tem inteligência emocional controla a situação. Que situação, né? Qualquer situação que vier até você. Se você tem inteligência emocional, você consegue controlar a situação. Você consegue dominar as situações que acontecem ao seu redor, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.